Boa tarde, galera. Boa tarde, meninos. Boa tarde, meninas. Espero que esteja tudo ótimo com vocês, tudo bem? Sejam saudáveis. Vamos lá dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, ao nosso estudo aí dessa matéria tão linda que é a química, né? Galera, é o seguinte, nas últimas aulas eu estava falando para vocês sobre os ácidos, né? E eu falei para você que ácido é um composto que, em meio aquoso, sofre o processo de ionização, liberando como único cátion o íon H+. Se eu não me engano, na última aula a gente estava falando sobre a nomenclatura desses ácidos. E, se eu não me engano também, né, que eu estou lembrando aqui de onde eu parei certinho, eu falei sobre nomenclatura de hidrácidos, mas eu não cheguei a falar sobre a nomenclatura dos oxiácidos. Na aula passada a gente classificou os ácidos em monoácido, diácido, triácido, tetrácido, classificou os ácidos em oxiácidos e hidrácidos e também nós classificamos os ácidos quanto à sua força. E aí eu comecei a nomenclatura, mas não deu tempo de terminar a nomenclatura dos ácidos na nossa última aula. Então vamos relembrar aqui a parte de nomenclatura que eu passei na última aula e vamos finalizar essa parte de nomenclatura falando sobre os oxiácidos. Espera aí que minha câmera fechou aqui. Espera aí, o que aconteceu? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, bora lá. Só ajeitando a câmera aqui. Bora lá, galera. Hoje eu vou recordar e aprofundar mais sobre a nomenclatura dos ácidos, né? Então, vou colocar aqui, ó, nomenclatura de ácidos. Nome para os ácidos, você vai dividir os ácidos em dois grupos: os ácidos que possuem oxigênio e os ácidos que não possuem oxigênio. Ou seja, para dar nome para os ácidos, a gente vai utilizar a diferença aqui, ó, entre hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio na composição, e oxiácidos, que são os ácidos com oxigênio na composição. Os hidrácidos é muito simples dar nome para eles. Você vai falar assim, ó, ácido, depois de ácido, você vai adicionar ácido, mais nome do elemento, e no final você adiciona o sufixo hídrico. Então, para hidrácidos, a gente sempre adiciona hídrico como sufixo indicativo do nome do composto. Já para os oxiácidos, quando o ácido tem oxigênio na composição, oxiácido, a regrinha vai ser um pouquinho mais complexa, mas pouca coisa. Vocês, como pessoas inteligentes, né, alunos estudiosos, não vão ter dificuldade em lembrar disso aqui, não. Então, ó, os oxiácidos, para dar nome para eles, nós vamos colocar ácido também, indicativo da presença de H+, ácido. Além de ácido, você vai colocar, vou pegar até uma caneta de cor diferente aqui para dar um destaque, vou pegar um verdinho, ácido, prefixo, depois desse prefixo eu vou acrescentar o nome do elemento, e depois do nome do elemento eu vou adicionar um sufixo característico. Quando é hidrácido, você só adiciona o sufixo hídrico.
Quando é oxiácido, você tem vários prefixos e vários sufixos que podem ser utilizados. Bom, então vamos entender aqui quais são os prefixos e quais são os sufixos que podem ser utilizados. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Prefixo e sufixo. Esse prefixo aqui, ó, pode ser o prefixo per, junto com o sufixo ico. Pode ser sem prefixo e ico no final. Pode ser sem prefixo. Ou pode ser com prefixo ico e sufixo oso no final. São essas 4 opções que a gente tem para os oxiácidos. Esse prefixo e esse sufixo que estão aqui, eles vão indicar o que a gente chama de NOx do elemento central. E a gente utiliza o prefixo hipooso para menor NOx, oso para NOx um pouquinho maior, e o perico seria aquele que o elemento central tem maior NOx possível para aquele elemento. Então, isso aqui é uma escala crescente do NOx. Ah, professor, o que é NOx? NOx é chamado de número de oxidação e ele indica a carga, quanto de carga aquele elemento central está adquirindo parcialmente. Eu vou te explicar isso melhor mais para frente. Mas então, a gente utiliza perico, ico-oso, hipo-oso, né? Aqui, esse NOx está relacionado com a quantidade de oxigênios. Quanto mais oxigênios você tem no oxiácido, maior vai ser o NOx dele. Então, primeira coisa, lembre-se dessa tabelinha aqui. É muito importante gravar essa tabelinha. E para essa tabelinha aqui, você vai gravar mais uma informação. O ácido que termina com hipo, ele é chamado de ácido padrão. E esse ácido padrão ele é chamado assim porque ele é o mais comum do elemento. Se agora, gente, eu estou com fone de ouvido, mas não estou com ele conectado. Agora minha voz deu uma melhorada aí, eu não sei, que agora eu coloquei o microfone. Não sei, se tiver ruim, vocês avisam. Tá. Aqui, ó, o ico é o padrão. A gente utiliza perico quando ele tem um oxigênio a mais do que o padrão. A gente utiliza oso quando ele tem um oxigênio a menos do que o padrão. E nós utilizamos hipooso quando ele tiver 2 oxigênios a menos do que o padrão. Agora, quem são os padrões? Quem são os oxiácidos padrões? Os oxiácidos padrões são o seguinte, ó. O H3, o H3, BO3, depois o HCl3, o H2, SO4, H3, PO3, PO4, desculpa, e o H4, SiO4. Esses ácidos aqui são aqueles que a gente vai utilizar a permeação ico no nome deles. Ácido nítrico, ácido carbônico, ácido clórico, ácido clórico, ácido úrico, ácido fosfórico, ácido silícico. Então, esses caras aqui é interessante que você lembre todos eles aí de cor. E como é interessante que você lembre todos eles aí de cor, eu vou fazer um aqui para você lembrar. Você vai falar uma frase comigo, né, que não faz muito sentido, mas é justamente para você lembrar dessa sequência de oxiácidos classificados como sendo padrão. Você vai falar assim, ó, nunca comi bolo claro, só pão sírio, hidrogênio 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4, oxigênio 4 com 3 e 3 com 4. Então lembre-se
dessa frasezinha aí para decorar os oxiácidos padrões. Nunca, esse nunca aqui faz referência ao nitrogênio. Nunca comi bolo claro, só pão sírio. Hidrogênio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oxigênio, os 4 primeiros têm 3 e os 3 últimos têm 4. Né? Então, nunca comi bolo claro, só pão sírio. Nunca comi bolo claro, só pão sírio. Hidrogênio, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oxigênio, 4 com 3 e 3 com 4. Beleza, agora que você decorou isso aí, a gente pode dar nome para alguns ácidos, né? Vamos pegar alguns ácidos aqui e escrever o nome deles. Tipo HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Existem todos esses ácidos aí com o cloro. Todas essas aí são possibilidades de ácido formado com o elemento cloro. Agora, qual que é o nome deles? Primeiro, esse ácido aqui, ele não... E se ele não tem oxigênio na composição, ele é um hidrácido. Para dar nome para ele, eu vou colocar ácido. Depois da palavra ácido, eu vou colocar o nome do elemento, que no caso é o cloro. Cloro. E depois eu vou adicionar como sufixo o sufixo hídrico. Então, esse aqui é o ácido clorídrico. Ele é um hidrácido de cloro. Ele é um ácido de cloro que tem apenas hidrogênio e cloro, não tem oxigênio na composição. Beleza. Agora esse próximo ácido aqui, ó, HClO, tem oxigênio, então ele é um oxiácido. Para a gente identificar o nome dele, você tem que olhar nessa tabelinha e ver qual que é o padrão do cloro. O padrão do cloro é o HClO3. Esse aqui é HClO. Ele tem 2 oxigênios a menos do que o padrão. Se ele tem 2 oxigênios a menos que o padrão, eu vou pegar aqui, ó. O padrão é hipo. Desce uma linha, desce outra linha. Então ele vai utilizar hipo e oso. Então o nome desse ácido aqui vai ficar ácido. Adiciona aqui no começo o prefixo hipo. Começa com o nome do elemento cloro e no final adiciona oso. Ácido hipocloroso. Beleza. Esse aqui tem um oxigênio a menos do que o nosso padrão, que é o HClO3. Então ele vai ser ácido só cloroso. Fica só cloroso porque eu não utilizo hipo. Como ele só tem um oxigênio a menos, eu só utilizo oso como sufixo para dar nome para esse cara. Por último aqui, ó. Por último não, os últimos. HClO3. HClO3 é justamente o oxiácido padrão do cloro. E quando é o padrão do cloro, a gente adiciona ico. Ácido clórico. Cloro mais ico. Clórico. Adiciona um acento aqui. Beleza. E esse aqui tem um oxigênio a mais do que o padrão. Se ele tem um oxigênio a mais do que o padrão, eu vou adicionar ácido perclórico. Adiciono um acento aqui. Perclórico. Beleza, galera? É assim que a gente dá nome para os ácidos. Não tem oxigênio, adiciona hídrico. Tem oxigênio, você analisa quem é o padrão daquele elemento e aí a partir do padrão daquele elemento você identifica qual que é o nome desse ácido. Se ele tiver o mesmo número de oxigênio, você adiciona ico. Se tiver oxigênio a mais, perico. Se tiver um oxigênio a menos, oso. Se tiver 2 oxigênios a menos, hipo e oso. Bem simplesinho. Química é simples, como vocês já sabem. Agora, vamos fazer o processo contrário? E se por um acaso eu te der o nome e perguntar a fórmula do nosso ácido, né? Se eu te escrever assim, ó, ácido bromídrico.
Ou se eu escrever ácido sulfídrico. Ops, escrevi errado. Faltou um F aqui. É difícil falar e escrever ao mesmo tempo. Ácido sulfídrico. Ou se eu coloco ainda ácido hipofosforoso. Ácido nitroso. Ácido perbrômico. Beleza. Vamos escrever a fórmula desses ácidos aí, galera. Vamos lá. Primeira coisa, ó. Quais são as informações que eu tenho que levar em consideração aqui para escrever a fórmula desses ácidos? Primeira coisa, eu tenho que analisar qual que é o sufixo ou o prefixo existente, né? Ácido bromídrico, você percebe que ele tem a terminação hídrico aqui, né? Esse canetão aqui não ficou bom não, assim, marca texto, porque a tinta preta sai nele e ele borra. Beleza, então vamos lá. Esse cara aqui tem o sufixo hídrico. Esse aqui também tem o sufixo hídrico. Esse aqui tem o prefixo hipo e o sufixo oso. Esse aqui só tem o sufixo oso. Esse aqui tem ico e tem per. Beleza. Agora que eu identifiquei quem é sufixo, quem é prefixo, eu posso identificar agora a fórmula do composto. Quando termina com hídrico, quer dizer que ele é um hidrácido. Beleza. O que que identifica ser ácido? Ácido identifica que ele tem H+, né? E bromo, o bromo ele é da família 7A. Quem é da família 7A precisa fazer uma ligação para se estabilizar. 7A ou 17 é um halogênio. Então, ácido bromídrico é o HBr. Ácido sulfídrico. O fato de ser ácido significa que ele tem H+. O enxofre, galera, o enxofre ele é da família 16. Enxofre também conhecido como sulfur, por isso que a gente utilizou o nome sulf aqui, né? Ele é da família de duas ligações para se estabilizar. Então, eu vou precisar de 2 hidrogênios para estabilizar esse enxofre. Então, ácido sulfídrico é H2S. Quando ele é hidrácido, você vai analisar a família para identificar quantos hidrogênios ele tem. O bromo, família 17, 7 elétrons na última camada, precisa de uma ligação para se estabilizar. Um hidrogênio só. O enxofre, família 16, precisa de 2 ligações para se estabilizar. Então, ele vai precisar de 2 hidrogênios. Ele tem aí um diácido. Agora, quando ele é oxiácido, quando a terminação é oso ou ico, aí você não vai analisar pela família, você vai analisar pelos padrões. Quem é o padrão do fósforo? Ó, ácido hipofosforoso. Quem é o padrão do fósforo? Nunca comi bolo claro, só pão. Olha aqui o padrão do fósforo. H3PO4. O padrão a gente utiliza ico. Aqui eu estou utilizando hipo e oso. Isso identifica que ele tem 2 oxigênios a menos do que o padrão. Você não mexe na quantidade de hidrogênio, só na quantidade de oxigênio. Então esse cara aqui, ele é o H3PO2. Lembrando que você não mexe na quantidade de hidrogênio, só na quantidade de oxigênio. Então esse é o ácido hipofosforoso. Agora, ácido nitroso, terminou com oso, significa que ele tem um oxigênio a menos do que o padrão. O padrão do nitrogênio é HNO3. Então, esse cara aqui vai ser o HNO2. Ele tem um hidrogênio a menos do que o padrão. Ácido perbrômico. Bom, aqui está começando com per e terminando com ico. Significa que ele tem um oxigênio a mais do que o nosso padrão. Tendo um
oxigênio a mais do que o padrão, quem é o padrão do bromo? Opa, aqui tem um peguinha, hein? Não sei se você percebeu. Mas esse elemento aqui não é o bromo. E bromo não é B. Isso aqui é o boro. Boro. O bromo, ele é o elemento Br, como já foi colocado aqui. Peraí, não tem bromo aqui. E agora? Se não tem bromo nessa tabelinha, o que eu faço? E agora? Né? Como resolver esse grande problema que nós temos? Eu não tenho bromo aí na tabelinha. Qual que seria o ácido padrão do bromo? Bom, para você identificar qual que é o ácido padrão do bromo, basta você encontrar esse bromo na tabela periódica. É só você analisar a que família esse elemento bromo pertence. Então vamos analisar? Olha aqui, vou compartilhar a tabelinha com vocês. Analisando aqui a tabela periódica, cadê o bromo? O bromo aqui na tabela periódica está lá na família 17. Quem é um elemento acima do bromo aqui, ó? É o cloro, né? Quem é o elemento acima do selênio? É o enxofre. Quem é o elemento acima do arsênio? É o fósforo. Quem é o elemento acima do germânio? É o silício. O ácido padrão do bromo é o mesmo padrão do cloro. O ácido padrão do selênio é o mesmo padrão do enxofre. O ácido padrão do arsênio é o mesmo do fósforo. Do germânio é o mesmo do silício. Do iodo é o mesmo do bromo, que é o mesmo do cloro, certo? Então, o ácido padrão de tal elemento, se não tiver lá naquela tabelinha que eu passei, é do elemento que está acima dele. Então, o bromo, você vai perceber que o padrão dele é o mesmo que é o do cloro. O padrão do cloro tem 1 hidrogênio e 3 oxigênios. Aqui está escrito perbrômico, significa que ele tem 1 oxigênio a mais. Então, se ele tem 1 oxigênio a mais do que o padrão, o ácido perbrômico é HBrO4. Certo? Professor, entendi. Se você entendeu, eu vou colocar mais um exemplo aqui para a gente fechar essa parte. Ácido arsenioso. Qual que é a fórmula do ácido arsenioso? Bom, o arsênio, o símbolo químico do arsênio é AS. Tem um AS aqui? Não, professor, não tem um AS aí. Se não tem um AS aí, o que eu preciso? Eu preciso identificar onde está o arsênio, arsenioso. Acho que não tem acento não, inventei acento aqui sem querer. Arsenioso, não tem acento não. Tá, então, esse ácido arsenioso, vamos achar o arsênio na tabela periódica? O arsênio não tem o padrão para ele, mas para o fósforo acho que eu tenho. Vamos achar o fósforo aqui. Cadê o fósforo nessa tabelinha que eu coloquei aqui? Ó? O fósforo é H3PO4. Então, o padrão do arsênio é H3ASO4. Como esse cara aqui está terminando o nome dele em oso, significa que ele tem 1 oxigênio a menos do que o padrão do arsênio. Então, a fórmula química do ácido arsenioso seria H3ASO3. Simples assim, fechou, sabe aí dar nome para todos os ácidos de maneira tranquila, simples, né? Porque a química, como vocês já sabem, é uma matéria bem simples. Já tirou seu print aí? Já copiou com suas canetinhas coloridas? Posso colocar uma folha aqui em cima? Se não, me fala aí. Se vocês ficarem quietinhos, eu vou colocar uma outra folha aqui em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, tirou seu print. Qualquer coisa você me pede que eu volto lá. Agora, ó, vamos falar aqui sobre o processo de ionização de um ácido, né? O ácido, você já estudou os ácidos e você lembra que um ácido, ele tem lá H ligado X vezes a um ânion qualquer. E esse ácido aqui, quando ele sofre o processo de ionização, quando ele libera íons, você lembra que ele libera X íons H+, além disso ele libera um ânion com X cargas negativas. Então, um ácido,
ele sempre que sofre o processo de ionização, ele dá origem a um ânion. E para dar nome para o ânion, você depende do ácido que esse ânion surgiu. O ânion surgiu de que ácido? Como que eu vou dar nome para esse ânion aqui? É o seguinte, eu vou falar uma tabelinha aqui, ó, de trás para frente. O ânion, ele termina com ito quando o ácido termina com oso. O ânion termina com ato quando o ácido termina com ico. E o ânion termina com eto quando o ácido termina com hídrico. Então, o nome do ânion depende do ácido que deu origem a ele. E aí a gente só troca o sufixo referente ao ácido que deu origem a ele. Vamos fazer aqui alguns exemplos para você entender melhor? Vamos lá? Beleza. Ó, primeiro exemplo, HCl. Exemplo mais comum de todos, não existe. HCl. Quando você adiciona o HCl em meio aquoso, esse HCl libera o quê? Professor, ele libera H+, em meio aquoso. Além disso, ele libera o Cl-. Agora, qual que é o nome desse safadinho do HCl? Né? Qual que é o nome desse carinha aqui, que é bem comum? Né? Esse ácido aqui, você já deve ter decorado o nome de tanto eu falar dele. Ele é chamado de ácido clorídrico. Então, a terminação do nome aqui desse ácido é uma terminação hídrico, porque ele é um hidrácido. Gente, escrevi errado. Hídrico. O nome desse ácido aqui vai ser ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, terminação dele foi hídrico. Nesse caso aqui, o nome desse ânion vai tirar o hídrico e você vai adicionar eto. Então, o Cl- ele é chamado de cloreto. Por que ele é chamado de cloreto? Porque ele é derivado do ácido clorídrico. Agora, se você pega o H2SO4, esse H2SO4, quando adicionado em água, ele libera 2H+. Além disso, ele vai liberar o SO4 com duas cargas negativas. Esse H2SO4 também é um ácido bem comum, bastante utilizado aí. E se você olha aqui na folhinha que eu tinha escrito aqui atrás, o H2SO4 ele é um oxiácido dentro da escala aqui dos padrões, dentro da tabelinha dos padrões. Se ele é um oxiácido padrão, significa que o nome dele vai terminar em ico. E o elemento enxofre, nos ácidos, a gente utiliza o nome sulfur para o elemento enxofre. Então, esse cara aqui vai ser o ácido sulfur mais ico. Sulfur mais ico. Ele acaba virando o ácido sulfúrico. Na verdade, sulfúrico. Coloca o acento aqui, sulfur. A terminação desse ácido é uma terminação ico. Então, o ânion que ele vai dar origem vai ser o chamado ânion sulfurato. Só que aí, para soar mais bonito, eles tiram o Rzinho do nome, e esse UR que está lá no final, e acaba adicionando aqui ato, ficando o ânion chamado de sulfato. Sulfurato, sulfato, daria na mesma, né? Mas a gente tira esse UR do final, só para o nome soar um pouco mais bonito. Se eu pego tipo aqui, ó, HClO. HClO, ele vai liberar o que em meio aquoso? Ele vai liberar um H+. Além desse H+, que ele vai liberar o ClO com uma carga negativa. Esse ClO com uma carga negativa, para dar nome para ele, a gente vai pensar no nome desse ácido aqui, ó. Ácido HClO.
Qual que é o padrão do cloro mesmo? Vocês lembram? Padrão do cloro, ó. HClO. HClO3 é o padrão do cloro. Se esse cara aqui, ele tem 2 oxigênios a menos do que o padrão, você tem que utilizar na tabelinha o per como prefixo e o oso como sufixo. Então, esse aqui é o ácido percloroso. Então, a terminação do nome aqui é uma terminação oso, ácido percloroso. Para formar aqui o nome do ânion, basta você tirar o oso e no lugar dele colocar ito, perclorito. Beleza. Então tem mais uma tabelinha aqui que você precisa decorar. Para decorar essa tabelinha aí, do nome do ânion e do nome do ácido, eu costumo também utilizar uma frasezinha. Você vai falar comigo assim, ó. Mosquito. Mosquito. Teimoso. Te bato. Te pico. Te meto. No vidrico. Num vidrico. Então esse é o macete que a gente costuma utilizar para lembrar dessa tabelinha. Ó. Mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico. Mosquito, eu utilizo ito quando o ácido termina em oso. Eu utilizo ito quando o ácido termina em oso. Eu utilizo eu utilizo ato quando o ácido termina em ico. E eu utilizo eto quando o ácido termina em hídrico. Lembrando desse macetezinho aí, você vai saber qual que é o sufixo que você deve utilizar, dependendo da terminação do nome característico do nosso ácido. Entenderam, galera? De boas, até aí nomenclatura de ácido e nomenclatura de ânions. Tá bem tranquilo? Ótimo. Acredito que esteja perfeita aí essa parte. Vamos só praticar um pouco mais aqui. Na verdade, deixa eu passar um caso especial aqui para vocês. Ops. Essa observação aqui está relacionada com o grau de hidratação de um ácido. Beleza. Imagine um ácido que possa sofrer desidratação e mesmo assim continue sendo um ácido. Não entendi não, professor. Vamos pegar tipo aqui, ó, o H3PO4. Esse H3PO4 ele tem mais do que 2 hidrogênios. Toda vez que tiver mais do que 2 hidrogênios, pode acontecer esse caso especial que eu estou falando aqui agora, que é relacionado ao grau de hidratação. Se você retira uma molécula de água daqui, H2O, retira uma molécula de água aqui, ele vai formar um ácido, que é o HPO3. Então, mesmo retirando uma molécula de água, ele continuou formando a estrutura de um ácido. Isso não é possível no HClO, isso não é possível no H2SO4, porque se você retirar uma água daqui, ele já não vai ter mais hidrogênios, ele vai se tornar SO3. E aqui não tem nem como retirar uma água, porque não tem 2 hidrogênios para você conseguir retirar uma água dali. Então, esse ácido que tem mais do que 2 hidrogênios,
a gente pode utilizar aqui, na nomenclatura dele, o prefixo chamado orto. Então, esse cara aqui, ele pode ser chamado de ácido orto, e ele é o padrão, tá? Ortofosfórico. Só que esse prefixo orto, ele é um prefixo opcional. Quando você tira uma água dele, ele vai virar o ácido metafosfórico. Só que esse meta não é opcional. E por último, se esse ácido aí, você tira uma molécula de água de 2 moléculas do ácido, que é um processo chamado desidratação intermolecular, ou seja, digamos que você tem 2 moléculas do ácido, H3PO4, e dessas 2 moléculas do ácido, H3PO4, você retira uma água dela. Tirou uma água aqui, ó, tinha 6 hidrogênios no total, vai ficar 4, H4. Vai ter 2P, P2, e vai ter 7 oxigênios. Se esse ácido aqui é o ácido ortofosfórico, e a palavra orto é opcional, quando eu retiro uma água de 2 moléculas do ácido, ele passa a ser chamado de ácido pirofosfórico. Pirofosfórico. Esse prefixo piro é porque para produzir ele você necessita de um certo aquecimento. Pirofosfórico. Isso aqui é caso especial, é bem incomum de aparecer, mas às vezes aparece. Beleza, galera? Obrigado pela atenção de todos vocês. Falta muito pouco tempo para acabar a aula, então já